livro das Crônicas 13:13, diz assim: por isso. Tem que explicar por isso, né? Então vamos no 12 primeiro, 13:12. Porque não pode já chegar falando por isso, senão muita gente não entende. Vamos lá, 13:12. Isso. E aquele dia, fala comigo assim, aquele dia, temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Agora sim, 13. Por isso Davi não trouxe a arca assim. Fala assim, ele não trouxe. Faz uma carinha triste para o seu irmão. Olha para ele e fala assim, Davi não trouxe a arca. A cidade de Davi, porém, a fez levar à casa de Obed-edom. Fala assim, ele não trouxe a arca. Ele mandou levar para outro lugar. Vamos lá. Foi para a casa de Obed-edom, o giteu. Próximo. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. Quantos meses? Quantos meses? Oh, glória! Em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Você pode dizer um amém por essa palavra? Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu não vim aqui passar tempo. Eu não vim aqui porque eu não tinha nada melhor para fazer. Eu vim aqui na expectativa de ouvir sua voz. Fala comigo. Me dê um direcionamento para a minha semana. Eu preciso saber qual é o meu próximo passo. Como, Senhor, trarei a sua presença até a minha casa. Aleluia. Pode se assentar, deixa sua Bíblia aberta e aplauda Jesus com alegria, louvando o nome dele, exaltando. Glória a Deus. Aleluia. Gente, só para a gente fazer um apanhado aqui rapidinho, na semana retrasada, a gente começou essa série de mensagens sobre a arca, ia ser só aquele dia mesmo. Só que é um tema tão rico que a gente conversou lá em casa, pastor Eliezer e eu, e a gente decidiu, obrigada, amor, e a gente decidiu fazer mais dias para que fique bem claro e se entenda sobre esse assunto. Só que na semana passada a gente precisou viajar, né? E quem pregou aqui foi o pastor Aparecido e quebrou tudo, né? Quebrou tudo. Eu assisti, a gente estava na estrada. E aí eu consegui assistir até metade, porque depois a gente perdeu o sinal. Ele estava falando do rei Uzias, né? Ele falou de Isaías, né? Gente, foi forte. Foi forte. Ele quebra tudo mesmo. E aí, à noite, o pastor Douglas pregou aqui, quebrou tudo também, pelo amor de Jesus. O que foi aquilo? Na quarta-feira, o pastor Washington pregou aqui, né? E, gente, esses são os pastores da Nova Jerusalém. A gente fica assustado com esse povo. Esse povo eles são incríveis. E aí, um dos presbíteros aqui da igreja falou para mim assim: pastora, as 3 mensagens, domingo de manhã, domingo à noite e quarta à noite, foi mensagem de congresso. Falei, meu irmão, nessa igreja cada culto é uma festa. Hoje o nosso slogan é: essa obra não para. Mas antigamente era hashtag cada culto é uma festa. Porque é mesmo. Cada culto é único. Ontem faltaram umas 40 mulheres porque estavam trabalhando. Mas tinha tanta mulher nessa igreja ontem em jejum. Num sábado de manhã, você tirar quase uma centena de mulheres de casa. Em jejum. Sendo que muitas estão aqui agora, tinha que voltar para o culto agora de manhã. Gente, foi tremendo aqui ontem, foi um negócio assim extraordinário. E aí eu estava falando isso com elas. Quem não pegar a porção de hoje, não pega nunca mais. Porque esse culto agora que você está aqui, irmão, ele nunca mais vai acontecer. Esse dia de hoje, ele nunca mais vai acontecer de novo. Então, o que você precisar pegar de Deus, pega agora, pega hoje, não perca um minuto.
Essa semana foi muito complicada. Essa semana, eu estava falando para o irmão ali que eu fui pegar agora o restante dos uniformes dos obreiros. Quando eu estava saindo da casa da costureira, subindo a pé, eu passei e eu ouvi um rosnado de cachorro. Eu pensei, nossa, deve ter um cachorro bravo atrás desse portão. Quando eu olhei, não tinha portão, era um muro. Não tinha cachorro, mas eu ouvi aquele rosnado. Deixa eu falar uma coisa para você. A guerra espiritual, ela é terrível. Ela é ferrenha. E ela é muito séria. A gente não pode levar na brincadeira. É chegado um tempo que o Senhor está procurando gente que leva Ele a sério. Que leve as coisas de Deus mais a sério. Não é brincadeira estar aqui na presença do Senhor. Não é brincadeira ter uma vida com Deus. Não é brincadeira carregar a arca. Não é brincadeira falar do Evangelho. E não é brincadeira ser crente. Então toda semana tem leões para a gente matar. E se a gente não matar um leão de hoje, amanhã tem 2. Amanhã você vai sair para trabalhar, para estudar. Você precisa compreender que você precisava estar neste culto hoje. Porque a força que você precisa para a semana, você recebe no domingo aqui na igreja. Amém? Então, a gente começou essa série de mensagens há 2 domingos atrás. E a gente falou sobre o fato que Deus tinha mandado Moisés construir a arca. A arca simboliza a presença de Deus. Mas para os últimos elos, a gente vai explicar exatamente por que a arca simboliza a presença de Deus. Mas ela é mais como a palavra de Deus hoje. Ela continha o que é necessário dentro da palavra de Deus. E a arca, ela era ouro por fora, madeira de acácia por dentro, 2 querubins em cima, assim, protegendo. E era uma coisa incrível, porque onde a arca estava, a presença de Deus estava. As pessoas tinham uma reverência, um temor incrível. Só que um dia, as pessoas começaram a desvalorizar aquela arca, desvalorizar aquela presença. E a arca foi roubada em uma guerra de Israel. Os filisteus levaram a arca da aliança embora, só que Saul assumiu o trono. E Saul não se importou em trazer a arca de volta. Então Davi, quando assume o primeiro evento político de Davi, diga comigo, político, não espiritual, foi buscar a arca. Davi se levanta e fala assim, agora que eu assumi o trono, vou fazer um evento para que todo mundo me conheça. Olha, eu expliquei isso aqui domingo retrasado. Como Saul não se importou, eu me importo com a arca. O que Saul não fez, eu faço. Então agora vamos buscar a arca. E Davi manda buscar a arca, só que ele manda colocar a arca em cima de carros de bois. E a arca do Senhor não é para ser carregada em carros de boi. Deus já tinha deixado um ensinamento. Quando for transportar a arca da aliança, tem que ser nos ombros dos levitas ou nos ombros dos sacerdotes. Não é para carregar em carro de boi. Quem carrega a arca em carro de boi é o filisteu. Quem carrega a arca em carro de boi são os ímpios, são aqueles que não me conhecem, que não sabem dos meus mandamentos, dos meus ensinamentos. Mas Davi conhece, Davi sabe, ele lê as escrituras, a palavra já tinha sido liberada, Deus já tinha dado as leis para Moisés, Moisés deixou tudo escrito, era só Davi seguir, mas Davi não se importou em preocupar com o que Deus preocupava. Esse é um tempo que a gente precisa achar importante o que Deus acha importante. Nós precisamos nos importar com o que Deus se importa. Nós precisamos fazer exatamente o que Deus quer que a gente faça. Porque não dá para andar do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. Porque andar em obediência pode salvar a nossa vida. A palavra que nos dá o comando, a gente precisa aprender a obedecer comandos de Deus. Se Deus disse assim, olha o que Jesus disse para os discípulos, vocês vão chegar do outro lado, então não interessa que tem tempestade no meio do caminho, a palavra já foi liberada antes, vai chegar do outro lado, então pode vir até tsunami, vai chegar do outro lado, porque a palavra já foi liberada. Mas Davi não se atenta para isso, então ele manda buscar a arca em cima de carros de bois. Mas no meio do percurso, Deus gosta de mudar os percursos da gente. Já parou para pensar quantos planos que você tinha, que aconteceu alguma coisa no meio do caminho, e o destino foi mudado? O percurso foi mudado? A situação do nada virou para algo que você não imaginava. E você fala assim, o que foi que aconteceu? Você fica meio perdido. Foi o próprio Deus que interviu. Foi o próprio Deus que colocou a mão. A Bíblia diz que os bois tropeçaram na eira. E a eira era um lugar plano. Era quase impossível os bois tropeçarem.
Mas Deus não garante o boi, Deus garante a arca. Deus naquele dia teve que intervir e colocar a mão dele. E dura coisa é quando Deus tem que colocar as mãos nos planos da gente. Significa que o meu plano não está de acordo com a vontade dele. Então ele vem e coloca a mão dele sobre o meu plano. Deixa eu falar uma coisa para você. Meu filho estava queimando de febre essa semana. Foi no dia que ele foi para a UTI. E ele pegava fogo, o menino estava pelando, mas ele estava morrendo de frio e ele batia o queixo de frio. Na minha ideia, eu queria aquecê-lo, porque ele estava morrendo de frio e eu não tinha noção da gravidade da febre interna dele. Mas se eu tivesse aquecido aquele menino naquele dia, ele poderia morrer. Eu queria fazer o que ele queria que eu fizesse, mas eu não podia fazer o que ele queria, eu tinha que fazer o que ele precisava. E sabe o que ele precisava? Ser resfriado. Então as enfermeiras colocaram ele num negócio deitado, tiraram a roupinha dele e encharcaram ele de panos molhados, gelado, em plena de madrugada. E o menino batendo o queixo de frio aqui, tudo roxo, a febre só subindo. Mas acontece que ele estava pelando, queimando fogo, só por fora. Por dentro ele estava gelado. Se alguém aquecesse ele naquele momento, poderia morrer. Com Deus é do mesmo jeito. Às vezes a gente pede coisas para Deus, a gente faz planos que vão nos matar. São planos que vão nos tirar da presença de Deus. São planos que vão acabar com o nosso casamento. São planos que vão matar a nossa vida espiritual. A gente faz planos demais. E a gente esquece que a palavra final vem do Senhor. A gente esquece de Provérbios 16, que o coração do homem pode fazer planos. Você tem direito de fazer seus planos. Você só não tem direito de achar que Deus não vai intervir. Porque em algum momento, se a sua vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, Ele vai fazer os bois tropeçarem, mesmo que seja num lugar plano. Ele vai ter que intervir no percurso de algumas vidas. E eu já quero liberar a primeira palavra profética nessa manhã. Deus vai intervir em alguns planos de alguém. O Senhor está dizendo que vai intervir nos planos de alguém. O Senhor está dizendo, alguém da sua família. O Senhor está dizendo, eu vou colocar a minha mão, eu vou parar aquela procissão, eu vou parar aquela viagem, eu vou parar aquele plano, eu vou parar aquela empreitada, eu vou parar, porque não é da minha vontade. O Senhor está dizendo, eu vou colocar as minhas mãos, eu vou entrar e vou mudar a geografia, eu vou mudar o percurso, eu vou mudar. Fulano planejou tanta coisa, fulano decidiu tanta coisa, mas a última decisão vem do Senhor. A última decisão vem do Senhor. O Senhor está dizendo, se eu tiver que colocar a minha mão, eu vou colocar. Se eu tiver que parar os bois, eu vou parar. Se eu tiver que transformar tudo, eu vou transformar. Mas esse percurso vai mudar nessa manhã. Aleluia. Deus interviu naquela viagem. Os bois tropeçaram. A arca já ia caindo. Ou pelo menos foi o que Uzá pensou. Uzá vai lá com o mãozão dele tentar segurar a presença de Deus. Ninguém pode segurar a presença de Deus. Mas tem igreja que acha que pode. Você vai ouvir nos programas de rádio. Você vai ver na televisão. Você vai ver pastores dizendo, a presença de Deus está só aqui. Tal lugar não, tal lugar. Mas a presença de Deus está aqui nessa igreja. Ninguém pode prender a presença de Deus. Num aquário, em 4 paredes, num ambiente. A presença de Deus fica onde ela é buscada, temida e reverenciada. Onde ela é valorizada e honrada. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, a presença está lá no meio. Se estiver buscando de coração, se estiver com temor e tremor, a presença está lá no meio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus? Diga aleluia. Agora, os bois tropeçaram. Uzá teve que morrer para o temor voltar. Porque tinha muita festa em volta da arca. Tinha dancinha gospel do TikTok. Mas não tinha temor. Tinha banda, tinha orquestra. Mas louvor é diferente de banda e orquestra. O pessoal cantou aqui lindamente. Os meninos tocam lindamente. Deus recebe? Recebe.
Mas não significa que ele não recebe um desafinado também. Se tiver com o coração quebrantado e contrito e reverenciar a presença dele de verdade, irmão, às vezes, Deus, você está tomando banho, você começa a cantar, aquela voz maravilhosa que Deus te deu. E de repente a presença de Deus te envolve de um jeito. E tem gente que fala assim, se eu cantasse igual fulano, se eu tocasse igual fulano, se eu orar, irmão, você não tem ideia, quando alguém chama a presença, ele vem. E quando ele vem, a gente nem sabe o que fazer, porque ele nos toma, nos envolve, e é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Então, gente, naquele dia, depois que Uzá morre, aí o temor veio. Porque Deus está querendo mais temor. Essa palavra santidade, ela está em falta. Se fosse criado um dicionário hoje, talvez a palavra santidade nem existisse nesse dicionário. É porque, graças a Deus, os dicionários são centenários. Eles são de um tempo em que a gente chorava na presença de Deus. Eles são de um tempo os dicionários são de um tempo que a gente ia para a igreja na expectativa de ouvir Deus falar. Eles são de um tempo, os dicionários têm a palavra santidade lá, porque eles são de um tempo que a gente levava lencinho para o culto, porque já sabia, vai chorar. Quando a palavra toca, quando a oração nos edifica, quando o louvor liberta, não tem como segurar. Por isso tem a palavra santidade nos dicionários. Eu sou de uma época que eu fui batizada com o Espírito Santo num congresso de adolescentes. E se você olhar os adolescentes de hoje, a maioria, é tão raro ver um adolescente buscar o Espírito Santo. Se um adolescente ora, quando ora, ele pede a Deus um tênis novo. Ele pede para Deus quebrantar o coração do pai dele para comprar um celular. Eu estou mentindo, gente? Quem é mãe de adolescente? Quem é pai de adolescente aqui? Alguém tem adolescente em casa? É nisso que eles pensam. É no celular novo que o amigo tem, ele não tem ainda. Então ele quer ter o que o amigo tem. É o tênis, é aquilo, as meninas, o cabelo. A Kézia, 55 horas arrumando esse cabelo, né, Kézia? Aí, gente, que saudade. Quando eu punha a Kézia no colo, filha, ela abraçava. Hoje eu abraço ela, mamãe, você está estragando minha franja. Jesus, sabe? Dá saudade quando eles eram pequenininhos, cabia no colo da gente. Hoje a menina está maior que eu, ela que tem que me carregar agora. Pelo amor de Deus. Então, adolescente é assim. Mas eu fui batizada no Espírito Santo no congresso de adolescente. Porque ainda existia uma coisa chamada santidade. Os adolescentes não tinham TikTok. Eles tinham uma Bíblia na mão. Eles não tinham canal no YouTube, mas eles falavam em línguas. O Espírito Santo enchia o ambiente. A gente não queria ir para o parque e sei lá o quê. A gente ia para o monte. A gente ia orar e buscar Deus no alto da montanha. Parece que eu estou falando uma coisa de louco, né? Mas não tem tanto tempo assim, não. Não tem tanto tempo que eu era adolescente, gente. Calma. Os cabelos brancos chegam, mas não tem tanto tempo assim, né? Foi outro dia mesmo, só uns 20 e poucos anos atrás, mas beleza, né? Então, sabe, gente, e foi isso que aconteceu naquele dia. Era muita festa, muito auê, muita coisa, mas não tinha temor. Em volta da arca, em torno da presença de Deus tem que ter reverência. Hoje as pessoas já chegam, ficam no WhatsApp, em muitos lugares. Aqui eu vou falar uma coisa para vocês, essa igreja é uma bênção. Porque é muito raro, é uma vez na vida ou está na morte, que você vê alguém no WhatsApp, na hora do culto. Mas tem igreja, eu fui numa igreja que é referência no nosso país, em outro estado, eu e meu esposo, e eu fiquei desnorteada do que eu vi. A igreja é referência, eu fui lá aprender alguma coisa, estou falando sério, é uma igreja muito grande, é uma igreja que é conhecida no mundo todo. O apóstolo líder dessa igreja, ele é conhecido no mundo todo, ele é conselheiro do presidente. Fui na igreja, falei, eu já estou nesse estado, vou aproveitar, vou assistir o culto, vou receber a palavra, vou lá, Senhor, hoje eu vou falar contigo, e eu vou aprender muita coisa boa aqui hoje, vou pegar muito de Deus. Fomos. Gente, quando acabou o louvor, aquele louvor assim, técnico,
artístico, igualzinho lá no YouTube, perfeito. Mas quando o povo desceu do altar, eles não fizeram igual os levitas aqui da igreja, que estão ali prestando atenção na palavra. Não. Eles sentaram no último banco da igreja, nas últimas cadeiras, e ficaram todos. Um estava no TikTok, o outro estava no WhatsApp, o outro estava no YouTube, o outro estava... E eu passei perto, porque eu falei, eu vou ver o que esse povo está fazendo. Será que está transmitindo o culto ao vivo? Eles estão vendo alguma coisa sobre o culto aqui? Não é possível. Quando eu passei perto, um no TikTok, outro no WhatsApp, eu falei, não acredito. Estava ali agora no altar. Está num ambiente de glória, está num ambiente... Gente, isso aqui não é um lugar comum. A gente não pode tratar as coisas de Deus como coisas comuns. O que é extraordinário, não pode ser ordinário. O que Deus trata como sobrenatural, não pode ser natural para nós. Uzá morre. Eu estou te falando que uma vida foi ceifada por falta de temor e reverência à presença de Deus, porque foi colocar a mão onde não podia colocar a mão, foi tratar a presença de Deus como algo comum. Isso aqui nunca vai poder ser comum. O dia que a presença de Deus for comum na sua vida, o dia que for só mais um culto, só mais uma leitura da palavra, só mais um louvor, só mais uma oração, aquela oração pode salvar uma vida. Aquele culto pode ser o culto que vai virar, destravar toda a sua história. Aquela palavra pode ser a palavra que vai te dar direcionamento, o que fazer nos próximos dias. Então não pode ser comum. Comece a tratar as coisas de Deus com mais temor, seriedade e reverência, porque santidade é agora. Santidade é hoje, é século 21, mas ainda tem gente que quer viver uma vida de santidade, ainda tem gente que leva a sério as coisas de Deus. Santidade hoje, irmão, e maravilhas amanhã. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A palavra do Senhor diz, no Salmos 2, versículo 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Você pode alegrar. Ninguém está falando que crente tem que ser triste. Crente tem que ser celebrativo. Tem gente que acha que ser alegre é pecado, que se abrir um sorriso está pecando, que se fizer uma festa, um churrasco está pecando. Irmão, quando Moisés foi falar com o faraó para liberar o povo, Deus falou com ele assim, libera o meu povo para fazer festa para mim no deserto. Só crente que sabe fazer festa no deserto. Só crente, irmão. Só crente para fazer festa no deserto. Ninguém mais sabe. Não tem outra raça que saiba fazer festa no deserto. É só crente. Deus gosta de festa. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Seja celebrativo. Comemore as primeiras conquistas. Comemore com a sua família, com os amigos, com a igreja. Mas não significa levar tudo na brincadeira. A vida com Deus precisa de mais santidade. A vida com Deus, o céu é muito sério. Deus não é um Deus de brincadeira. Ele é um Deus festivo, Ele é um Deus feliz, mas não é um Deus de brincadeira. Olha Provérbios 9, 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da... E o conhecimento do santo é a prudência. O conhecimento. Você precisa conhecer para ter prudência, para ter sabedoria, para ter temor de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora a gente começou lendo no versículo 12 diz que Davi naquele dia teve temor. Ou seja, antes não teve. Já era rei, já era homem segundo o coração de Deus, mas só foi ter temor depois que houve uma morte. O sangue de Jesus tem poder. Que Deus não precise matar ninguém para que a gente comece a temer a Ele. Que a gente tema a Ele sem morte. Não tem necessidade disso. Que a gente leve mais a sério as coisas do Senhor. Que a gente leve o céu mais a sério. Não precisa ter morte. Mas naquele dia, Davi temeu ao Senhor. Olha, naquele dia. O que acontece? Está tendo uma festa. E de repente a festa se transforma em velório. Está tendo mó uê, mó alegria, mó música alta, e a batida top, gente dançando, oh, maravilha. Mas de repente vira um velório. O semblante de todo mundo cai. Uzá morreu porque tocou onde não podia tocar. Porque tratou como natural o que era sobrenatural.
Porque achou que era só mais um ministério, eu posso entregar a hora que eu quiser. Achou que era só mais uma coisa que Deus colocou para ele fazer, eu posso fazer do meu jeito. Não, não pode. E então, a Bíblia diz que Davi se frustra, fica indignado. Davi fica decepcionado. Quantos crentes decepcionados você conhece? Quantas vezes você mesmo já se decepcionou? Davi fica decepcionado, e a decepção é uma sensação, é um sentimento que paralisa as pessoas. A decepção nos impede de andar para frente. A decepção nos impede de adorar. A decepção faz a gente estar num culto só de corpo presente e a cabeça em outro lugar. A decepção faz alguém estar pregando e alguém lá na cadeira fazendo assim, ó, não acredito em nada do que está sendo dito. Porque já decepcionei tanto com o pastor, já decepcionei tanto com isso, com gente, com o irmão da igreja. Gente, que tempo que nós estamos vivendo, que caos. A crise hoje é de decepção. Mães decepcionadas com filhos, mulheres decepcionadas com marido, marido decepcionado com mulher, ovelha decepcionado com pastor, irmãos de igreja decepcionados com outro irmão, e tudo no meio cristão. Porque é incrível, lá no ambiente de trabalho a pessoa decepciona, no outro dia ela está lá trabalhando como se nada tivesse acontecido, que ela precisa do emprego. Mas na igreja, quando vem uma decepção, nunca mais eu piso o pé aqui. Eu vou mudar de igreja. Mas acontece que ela chega na outra igreja, já com a decepção da igreja anterior. Aí ela chega lá, não recebe o alimento necessário. Daqui a pouco ela está no mundo. E entra mais um desviado para a estatística. Eu sei que entrou gente aqui que está decepcionado. Talvez você não pensou sair de igreja, largar a família, nada disso não. Mas quanta decepção a gente vive. Todos os dias a gente tem alguns motivos para se decepcionar. É só você ligar o jornal. Você fica decepcionado com a situação atual. Sabe? Naquele dia, Davi fica decepcionado. E ele decide. Diga comigo, ele decide. O que ele não podia decidir. Olha a decisão de Davi. Estou decepcionado. Não vou mais trazer a arca. A decepção paralisou Davi. Não quero mais a presença. Não me importo mais de ter a presença na minha casa. Estou decepcionado. Naquele dia, a decepção foi mais forte do que a adoração. A adoração calou. O semblante caiu e a decepção gritou. O rei Davi, você precisa entender isso aqui. Ele decepcionou, mas não foi com Deus. Porque Deus não decepciona ninguém. Ele decepcionou com ele mesmo. Poxa, o que foi que eu fiz de errado? Deus interviu no meu percurso. Deus mudou meus planos sem motivo aparente. Então alguma coisa está acontecendo aqui. Aconteceu alguma coisa. E eu não posso continuar mais com os meus planos. Porque Deus veio e paralisou os meus planos. Quanta gente você escuta falando isso, esperava que Deus fizesse, mas Deus não fez. Quantas vezes você mesmo já falou isso? Eu esperava, eu orei tanto para que isso acontecesse. Mas não aconteceu. Eu orei para Deus curar. Ele não curou. Eu orei para Deus abrir aquela porta. Ele não abriu. Eu esperei que ele fizesse isso. Ele não fez. Davi esperou que Deus se agradasse do que ele estava fazendo. Mas Deus não agradou. Só que eu quero te lembrar uma coisa. Você pode até ficar decepcionado com você mesmo ou com outra pessoa. Mas não fique decepcionado com Deus, porque Deus não decepciona ninguém. Não fique frustrado contra Deus, porque Deus não frustra ninguém. Deus, ele não é frustrante. Isso é uma característica humana. Deus não é decepcionante. Isso é uma característica nossa. É você que entendeu errado. É você que talvez não fez do jeito que era para fazer. Existe lei de colheita, de plantio e de colheita. Muita gente colhe o que está plantando e não tem nada que se possa fazer, porque a lei da semeadura, ela é real e fiel, ela não descumpre.
Então tem gente que fala assim, oh Deus, o Senhor não fez na vida de fulano. É porque fulano precisava passar por aquilo. Isso é um particular entre fulano e Deus. E ninguém tem o direito de se frustrar contra Deus por causa de uma oração não respondida. Pessoas se decepcionam com pessoas e a gente decepciona com a gente mesmo. Porque fez planos, mas não perguntou a Deus antes como que é que Ele queria. Seja sincero, quem aqui já se decepcionou com você mesmo ou com outras pessoas? Alguma vez na vida já decepcionou com você mesmo ou com outras pessoas? Quero te lembrar que Deus não teve nada a ver com isso. Quero te lembrar que pelo contrário, enquanto você estava lá decepcionado, Ele estava preparando um jeito para curar suas frustrações e curar suas decepções. Quem está entendendo, diga amém. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Sabe o que aconteceu? O Davi quis inovar demais. A culpa não é de Deus, é do Davi que quis ser moderninho demais. O Davi esqueceu do Deus que o sustentava quando ele era um pastorzinho de ovelhas lá no pasto. O Deus que cuidava dele do jeito que ele cuidava das ovelhas. Ele esqueceu que ele consultava a Deus, ele perguntava a Deus o que devia fazer, e Deus falava com ele. Agora, só porque ele é rei, não consulta mais, vai fazendo do jeito dele. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não tem problema de Davi ser rei. O problema, sabe o que Ele quer da gente? Ele quer que a gente seja rei, mas com coração de pastor. Você pode crescer absurdamente por fora, você pode ficar milionário, irmão. Amanhã você pode olhar sua conta bancária, tem 10 milhões lá. Meu Deus, pode, ó, só o Cauã recebeu, forte Cauã. Que isso, é forte demais isso aqui. Você pode chegar amanhã, alguém falar assim, tá aqui ó, mansão, carro zero, é melhor lugar na empresa, você foi promovido a gerente do gerente do gerente, o dono do dono do dono vai viajar, e aí você vai tomar conta de tudo aqui, você pode começar a ganhar 10 vezes mais amanhã, você pode crescer o que for. Você pode receber o maior cargo que você almeja na sua vida, seja numa igreja, numa empresa, onde for. Você só não pode esquecer o coração de pastor. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. Você pode reinar, você pode governar, só não perca o seu coração. Você pode crescer por fora, não cresça por dentro. Porque Deus, Ele sonda os corações. Quem está entendendo, diga amém. O problema ali são as antigas práticas que foram esquecidas. Não é o tempo de hoje? Não é o que a gente vive hoje? Por que Uzá morreu? Por causa que esqueceu as práticas antigas. Como é que era antigamente? A arca tinha que ser levada nos ombros e não num carro de boi. Hoje, as práticas antigas estão esquecidas. Não se ouve mais falar de jejum, não, gente. De oração, parece coisa de doido. Se ontem fosse, por exemplo, aqui uma manhã de um culto de prosperidade, de vou dar um pó de ouro para alguém, eu vou dar não sei o que para pôr na cara. Gente, estava lotado. Se aqui tivesse uma celebridade gospel pregando aqui ontem, gente, tinha gente que ia morrer, mas ia estar aqui. Vinha de maca, mas vinha aqui. Já pensou se falar, gente, ó, Camila Barros vai estar pregando ali e tal. Gente, o povo tá nem aí. O povo pede atestado médico no serviço, fala que tá doente, só para ir pro culto, ver. Ai, bênção demais. É bênção. Mas acontece que era uma manhã de jejum. Não tinha celebridades. Era uma manhã de renúncia, de quebrar a carne. Então tinha menos de 100 mulheres. Mas e se fosse uma celebridade gospel, um culto de prosperidade? Não tinha como, a rua tinha que parar. Você compreende? As práticas antigas vão acabando. Não se fala mais de jejum, de santidade, de oração, de madrugada. Isso é muito raro hoje. As pessoas vêm na igreja uma vez na semana para dar aquela energizada. Só. Para eles, Deus é uma energia, uma injeção de ânimo, de adrenalina para aguentar a semana. E fica olhando ainda, será que a hora vai acabar? Só tem esse tempo aqui. Eu sou de uma época que o culto não tinha hora para acabar. Porque o Espírito Santo dominava a igreja. Pastora, tem que ter ordem e decência. Quem quiser ir que vá. Mas quem quisesse mergulhar mais fundo, ficava. As campanhas de oração, a gente aqui faz 10 da noite, 9 da noite, 11 da noite. Antigamente era 5 da manhã.
5 da manhã. Se fizer hoje, vai vir pouquíssima gente. Eu não estou generalizando, porque ainda tem crente que ora. Ainda tem crente que jejua, que renuncia, que mata a carne, que vive em santidade. Tem crente assim ainda. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, a maioria, as igrejas nem convocam o povo para orar mais não. Que o pastor Sá vai ficar sozinho lá. Aqui eu já falo, ó, gente, eu falo com as mulheres da igreja, ó, eu vou estar lá orando, quem quiser vai comigo. Eu sei que eu preciso orar, eu vou estar lá. Eu vou estar lá jejuando, quem quiser vai estar comigo. Eu sei que eu vou estar lá. Aí quando eu olho, o povo começa a chegar, glória a Deus, que bom, ainda tem crente que preocupa com isso. Mas acontece que a gente precisa voltar às práticas antigas. Como as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, lembra-te, pois, das primeiras obras. Faz as primeiras obras. Volta a orar mais. Volta a santificar mais. Conserta na sua vida o que precisa ser consertado. A presença de Deus ainda é real. A renúncia ainda tem que ser verdadeira. O evangelho não mudou, ainda continua sendo cruz. A parede muda de cor, mas a cruz não muda de cor. Ela só é de madeira por fora, mas por dentro ela é pesada, porque carregava os meus e os seus pecados. E isso nunca vai mudar. Aleluia! Hoje as crianças estão no TikTok, os crentes estão no TikTok, os pais estão no TikTok, é só pornografia, é só mulher pelada, é só aquilo, mas está todo mundo vendo de boa. E vê aquilo o dia inteiro, e vem para o culto à noite, e vai para o culto falando, Deus não falou comigo. É claro, tem outra voz falando com você. Se Deus fizesse uma visitinha no histórico de alguns computadores, de alguns celulares, acho que até Deus ficava arrepiado. Porque não tem mais santidade. A santidade é aqui, ó. O povo acha que isso aqui é santidade, ó. É porque eu gosto de usar saia longa, gente. Isso aqui não é santidade, não. Isso aqui não muda nada. Uma saia longa não muda nada. Mas tem gente que acha que a santidade está nisso. Se o irmão usar uma bermuda, ele fica no banco sem santa ceia. Vocês acreditam nisso? Que tem igreja que tira a santa ceia de um irmão porque ele usa barba. Porque ele usa uma bermuda, porque a irmã passou um esmalte. Aí não tem problema. Tem problema não. Ela vem com saião na igreja. Não faz nem a unha, nem depila, porque é pecado. O sangue de Jesus tem poder. Coitado do marido. Mas ela é viciada em novela da Globo e ninguém fala nada. Aquele esgoto jorrando na sala dela todas as noites e ela sentada prostrada. Mas na igreja está, ó, na santidade, na reverência. Acha que isso é santidade e reverência. Roda no poder. Não cuida de si. Não cuida nem da aparência, nem da higiene. Porque isso é higiene. Mas em casa, só Deus. Só não amaldiçoa os meninos, por quê? Então deixa eu falar para você. Deus está em busca de gente que volte às práticas antigas. Na época que a gente ia para a igreja sem preocupar com a roupa do irmão. Na época que a gente ia para a igreja buscar a Deus e somente a Deus. E não um bom momento social com os amigos. Se a minha amiga sair da igreja, eu saio também. Eu escuto isso de jovens. Eu não piso o pé nessa igreja mais. Por quê? Ah, porque a minha amiga falou que não piso o pé na igreja mais. Só que a salvação é individual. Mulheres que param porque o marido parou. Irmã, se o marido parou, agora é que é hora de você buscar mais ainda por você e por ele. Homens que param porque se não for mulher ali, vão marido. Que vão marido o quê? Você é um sacerdote, você tem que levantar a bandeira da vitória e dizer, mulher, nós vamos. E se você não quiser ir, você fica aí sozinha, porque eu estou indo buscar por nós. Mas é um tal de, se você não for, eu não vou. E se eu não vou, você não vai também. Alguém tem que se levantar e falar, eu vou por nós e eu não paro por nada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É dancinha gospel no TikTok. É sensualidade nas igrejas. É uma loucura, porque sabe qual que é o problema? O povo está conhecendo Deus através das novelas bíblicas. Só que a novela bíblica não tem só a história da Bíblia. Eles colocam 55 mil histórias em volta, porque aquilo é uma novela, é um entretenimento. Aquilo não é Bíblia. E as pessoas conhecem através daquilo. E começa romance, começa não sei o quê, começa... Gente, aquilo não é Bíblia.
Se você quer conhecer Deus de verdade, começa a ler a palavra dele. Porque a Bíblia de Deus, a palavra de Deus é maravilhosa, mas você precisa começar a conhecer o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. A arca de Deus é maravilhosa, mas a gente precisa conhecer profundamente o Deus da arca. A igreja de Deus é incrível, isso aqui é maravilhoso, mas a gente precisa se envolver, se comprometer com o Deus da igreja. Deus quer ser o Deus da sua casa, Ele quer ser o Deus da sua família, Ele quer entrar na sua história, e se for preciso Ele vai mudar alguns destinos, Ele vai mudar alguns percursos, só para mostrar que Ele é Deus, mas Ele quer a presença dEle dentro da sua casa. Quantos aqui recebem isso? Diga aleluia. Põe para mim por favor o versículo, isso aqui ó. Aí o Davi não trouxe para si, não trouxe, ele desistiu. Tem muitos desistentes no nosso meio só porque Deus mudou alguns planos deles. Só porque Deus não fez do jeito que ele estava planejando. Então não quero mais a presença também. Não quero mais a arca. Só que no meio do caminho, na beira do caminho, tinha uma taperinha velha. Tinha uma casinha simples. Que ninguém dava nada por ela. Ninguém nem sabia quem morava lá dentro. Não tinha nome. Quem morava naquela casa não tinha nome. Sim, nome relevante que eu quero dizer. Claro que tinha um nome. O nome dele era Obed. E Obed significa serviço, escravo. Obed era um trabalhador. Obed não ficava à toa. Mas ele não era importante. Ele não tinha fama, não tinha riqueza, não era relevante. Ninguém conhecia Obed. E ali, naquele momento, tinha aquela casinha. Sabe o que é o problema? O Obed é geteu. Geteu significa que ele é de Gate. Sabe qual que é a terra de Gate? De Golias. Aquele que Davi matou. Então esse povo é inimigo de Israel. Obed, ele é Obed Edom. Edom vem de Edomitas. Edom é de Esaú. Esaú significa Edom. Então o povo é inimigo do povo de Deus. Tem um cara morando na beira do caminho que é inimigo do povo de Deus. Mas não é inimigo porque odeia, porque já é cultura ser inimigo. Sabe aquele negócio? Fulano não fala com fulano. Então todo mundo que foi nascendo depois de fulano já não fala com fulano também. E aquilo vai gerando. Um dia ninguém nem sabe por que tem aquela rixa na família. Porque ninguém nunca preocupou em ir lá pedir perdão e começar uma nova história. Porque tem que voltar às práticas antigas. A prática do perdão é uma prática antiga. Está em pouco uso. Hoje não se fala mais disso não. Ah, você tem que fazer com fulano do jeito que ele faz com você. Não, você tem que fazer com fulano do jeito que a Bíblia manda você fazer. É para perdoar. É para liberar do seu coração. É para orar por aquela pessoa. Gente, é muito forte isso. Só que agora, Davi pensa assim: se for para ter mais alguma morte, que seja na casa de alguém que não é ninguém. Se for para morrer mais alguém aqui, Daniel, que seja lá na casa do Obed. Porque lá não vai ter nenhuma relevância, não vai sair na mídia. Se alguém morrer lá, ninguém vai nem saber. Então faz o seguinte, põe essa arca lá, alguém leva essa arca para lá. Alguém põe a arca na casa do Zé Ninguém? Alguém põe a arca na casa do escravo? Porque naquele dia, olha que situação. Uzá toca na arca e morre instantaneamente. Mas Obed aceita a arca na casa dele. Você consegue imaginar isso? Aqui, ó. Obed, tudo bem? Tudo bem. Nós somos da comitiva do rei Davi. Ele mandou, porque rei não pede. Ninguém perguntou se ele podia, se ele tinha mais coisa para fazer. O rei mandou deixar a arca na sua casa. Gente, não, isso aqui é fantástico. Olha o Obed, que o Obed aceitou. E ninguém aceita algo desconhecido. Olha o Obed. Essa é a arca. Vocês estão falando é desse Deus? Vocês estão falando é essa a arca, a presença do Deus que vocês servem? Ele falou do jeito que Raabe falou. Eu já ouvi falar desse Deus. Eu sei que esse Deus abre mar.
Eu sei que esse Deus alimentou o povo dos meus antepassados no deserto. Eu sei que esse Deus, essa arca que marchou em volta de Jericó e os muros caíram. É essa arca que entrou na casa de Raabe e salvou ela. É essa arca que abriu o Rio Jordão. É essa arca. Eu já ouvi falar dessa presença. Eu não conheço pessoalmente, mas eu já ouvi falar desse Deus. E se for desse Deus que vocês estão falando, eu quero ele na minha casa. Quantos querem esse Deus na sua casa? Quantos querem? Por que o Uzá morre e o Obed não morre? É simples, porque Deus é justo. Diga, Deus é justo. Deus não vai cobrar de mim do mesmo jeito que Ele cobra de alguém que aceitou Jesus tem um mês. Porque eu tenho 36 anos de crente. Deus é justo e cobra na mesma, ele não cobra na mesma medida, cada um tem uma medida. Porque eu já conheço coisas que aquele que aceitou Jesus ontem ainda não conhece. O Obed não conhece a lei. Davi conhece. Uzá conhece, por isso Uzá morre e Obed não. Só que agora, Obed aceitou o que Davi rejeitou. Diga comigo, o escravo recebeu o que o rei perdeu. E a arca entra na casa de Obed-edom. E eu já vou caminhando para o final. Porque enquanto isso no palácio, Davi não tem paz. Davi não tem? Davi não tem? Davi está sem sossego. Vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Davi, vem cá, Jonas, por favor. Vem cá, Jonas. Vem cá, por favor, vem cá. Eu não aguento, gente, porque tem que mostrar isso para vocês. Vem aqui, Jonas, por favor. Esse é o Jonas. Mas a partir de agora não é Jonas. Ele é uma pessoa lá conversando com Davi. Eu sou Davi. Aí, olha só. Davi chega para essa pessoa e diz assim: como será que ela está? Ela quem? A arca. Na casa de Obed. Será que alguém morreu lá? Não ouvi falar de nenhuma notícia. Parece que ninguém morreu lá. Será que até hoje ele não tocou na arca? O que será que aconteceu? Deixa isso para lá, Davi. Você tem que largar. Esquece isso, Davi. A arca já está lá. Se alguém morreu, fica por isso mesmo. Eles só são escravos. Mas não é por ele. É pela presença que está dentro da casa dele agora. Você precisa esquecer isso. Você é rei. Tem um reinado. Tem um compromisso. Eu não posso esquecer. Porque eu não durmo à noite mais. Que saudade da presença. Eu deveria ter insistido um pouquinho mais. Eu tinha que ter trazido a arca para minha casa. Você tem tantos compromissos. Mas meu maior compromisso tem que ser com Ele. Você tem tanta coisa para fazer. Mas a minha maior prioridade tem que ser Ele. Você já deu tudo. Tudo que eu tenho não é nada se eu não tiver a presença. Obrigada. Olha Davi falando. Eu me lembro. Você não está entendendo quem sou eu. Eu sei, você é o rei Davi. Não. Ele me sustentava nas noites frias, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai. Toda a minha família, toda a minha casa me esquecia lá no campo. E quando todo mundo me esquecia lá no campo, ele era o único que ia lá me visitar. Eu compunha salmos para ele.
Ele era o meu pastor. E acredita, nada me faltava. Eu era um homem segundo o coração dele. Ele me protegia do terror noturno, da seta que voa de dia. Foi isso que eu escrevi no Salmo. Porque eu habitava na sombra do Onipotente. Você não tem ideia que talvez na vida de outro é só uma arca, é só uma presença, mas na minha vida é tudo. Tudo que eu não podia ter perdido e eu perdi. Tudo que eu não podia ter esquecido e eu esqueci. Tudo que eu não podia ter largado para lá, que eu devia ter priorizado, e eu não priorizei a presença de Deus na minha vida. E hoje, quem sou eu? Sou só um rei. Que tem tudo que o dinheiro pode comprar. Mas não tenho a presença que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. Que saudade da presença. Que saudade de entrar no templo e adorar. Que saudade de ouvir Ele falar comigo nas madrugadas. Enquanto eu cuidava das ovelhas, Ele cuidava de mim. Que saudade de louvar para Ele. Ele colocou tantos dons em mim. Ele colocou tantos talentos em mim. Eu tocava a harpa, eu louvava Ele. E o louvor que saía de mim acalmava o espírito maligno que estava na vida do rei Saul. O louvor que Ele me deu libertava os cativos. Curava a depressão, libertava os oprimidos. Mas eu rejeitei a presença. Eu rejeitei a arca. E deixei ela ficar em qualquer lugar. Agora vai lá. Vai lá agora. Isso se passaram 3 meses, gente. Vai lá agora na casa de Obed. Vai ver quantos velórios teve naquela casa. Alguém vai lá ver se Obed está morto, se a mulher está morta, se alguém morreu lá, porque a mulher de Obed era estéril, o Obed era um miserável. Pensa num cara que vivia na linha da miséria, não tinha nada, é por isso era um Zé Ninguém. Mas vê lá, se um primo morreu, se alguém morreu, vê lá se está pior, se está horrível, vê se ele está passando fome, e faz um favor, vamos ver como é que está lá, porque depois a gente precisa trazer a arca de volta de qualquer jeito. Dessa vez, nem que custe a minha vida, mas eu não perco a presença de Deus nunca mais. E alguém foi lá. Quando chega na casa de Obed, 3 meses a arca lá, o louvor está alto. A música de festa está alta. De longe já se ouve o louvor. De longe já sente aquele cheiro de churrasco, de festa, de alegria, crianças brincando. De longe já se sente um perfume no ambiente. Tem uma atmosfera, parece que não é só na casa de Obed, no bairro todo, na região toda. Tem uma festa acontecendo. Tem uma atmosfera de graça. Tem uma atmosfera de glória. A mesma atmosfera que está aqui estava na casa de Obed-Edom naquele dia. Aleluia. Aleluia. E alguém chega da parte do rei Davi. Que festa será essa? Será que Obed mudou daqui? Quem mora aqui agora? E vem uma mulher saudável, grávida de 3 meses, feliz, maravilhosa, exalando vida, gerando. Ela abre o portão feliz, pois não? Sorrisão largo. E o cara fala: quem é você? Eu sou esposa de Obed-Edom. Uai? Que o cara que foi do rei era mineiro. Ele falou: uai, como assim? A senhora, a última vez que a gente veio aqui trazer arca, a senhora estava numa cama em depressão. Foi Obed que conversou com a gente no portão, porque a senhora nem levantava da cama, a senhora não tirava o pijama o dia todo. A senhora tinha síndrome do pânico, ansiedade, depressão. E essa barriguinha saliente aí, então, 3 meses. Mas a senhora era estéril.
Vem o Obed-Edom lá de dentro, amolando a faca de churrasqueiro. Pois não? Ô meu amor, senta porque você está grávida. Que homem é assim, né? Primeiro filho, acho que a gente é de porcelana. Senta, amor. Não, fica tranquilo. Amor, eu posso fazer tudo, só 3 meses, a barriga nem aparece. Amor, senta que você era estéril. Mas eu não sei o que aconteceu, moço, sabe? Depois que a arca de Deus entrou na minha casa, a estéril agora vai ser mãe. Ai, a depressão foi embora, eu não sei o que aconteceu aqui. Oh, glória! Mas, moço, o que aconteceu? Que o senhor era um miserável. E essa mansão? Peraí, eu até errei o endereço, mas o endereço é esse mesmo? Essa mansão toda, eu morava na Taperinha Velha, né? Mas acontece que, não sei o que aconteceu, não. As empresas agora, empresas? Empresas. Sabe o que aconteceu? Do nada, eu tinha lá uns cabritinhos, sei, pouca coisa, eu ia vender tudo, sabe, a gente estava passando fome, era só o que tinha, mas é que o rebanho começou a dar cria, todas as fêmeas deram cria, todas, e os machos começaram a reproduzir, e o negócio começou a virar, de repente eu comprei mais rebanhos, de repente tive que comprar mais fazendas, agora eu tenho várias fazendas, as empresas agora estão produzindo, a gente produz queijo, importa para Minas Gerais, importa para todo o Brasil e o mundo, a gente produz leite aqui, a gente vende manteiga para o mundo inteiro, a gente exporta. Sabe o que é? É que as empresas começaram a produzir, a minha mulher ficou grávida, a depressão foi embora, agora é só alegria. Mas o que foi que aconteceu? Não sei, eu só sei que a arca de Deus entrou na minha casa, e depois que a presença de Deus entrou na minha casa, a minha vida mudou, a minha vida, quem estava embaixo foi para cima, quem estava em cima foi para baixo, a roda gigante girou, as cadeiras mudaram, mas Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, e a presença invadiu a minha casa, a presença invadiu o ambiente, a presença mudou a atmosfera, a presença mudou a minha história. A presença de Deus é que muda o ambiente, é a presença. Não é o seu dinheiro, é a presença que muda tudo. Não é o seu preparo, porque você estudou bastante, parabéns, continue estudando, mas não é isso que muda tudo. Não é a sua técnica, não são os seus dons e talentos, é a presença que muda tudo. Aqui nessa história está a lei e a graça. O rei aqui simboliza a lei. A lei não aceitou. Os judeus não aceitaram. Ele disse: eu vim para os meus e os meus não me receberam. E ainda bem que eles não aceitaram. Porque foi nessa história que a igreja do Senhor foi enxertada. A lei não quis. A lei não entende o perdão. A lei é olho por olho e dente por dente. Mas aí vem Jesus, que é a graça. E ele nos ensina sobre o perdão. Enquanto na lei é olho por olho, dente por dente, na graça é, se alguém te fizer mal, ame essa pessoa. Enquanto na lei a vingança é protegida pela lei, você tem direito de se vingar, de apedrejar alguém até a morte. Na graça o Senhor diz: jogue as suas pedras no chão. Porque se você não tiver pecado, talvez você possa jogar pedra em alguém, mas quem aqui não tem pecado? A arca, a presença, foi rejeitada por um rei, mas foi aceita por um escravo que não era ninguém. E em 3 meses, quantos meses? Quantos meses? Deus mudou a vida de Obed. E a arca tinha passado 20 anos na casa de Uzá, e nada aconteceu. Porque é isso que a presença de Deus faz na vida da gente. A gente flui em 3 meses
o que outras pessoas sem a presença não conseguem fluir em 20 anos. Por que a arca trouxe a bênção para a vida de Obed-edom? Por que a presença de Deus traz tanta bênção para a vida de Obed-edom? Porque na arca tem 3 coisas. Primeiro, diga primeiro, tábuas da lei. Sabe as tábuas da lei que Deus deu os mandamentos para Moisés? Não matarás, não, sabe? Essas tábuas estavam dentro da arca da aliança. Isso simboliza um pacto de aliança. Essas tábuas da lei, agora, na casa de Obed, tem a palavra. Agora dentro da casa de Obed tem a aliança. Agora é uma família aliança. Era uma família de escravos. Era uma família de Zé Ninguém. Agora é uma família aliançada com o Deus do céu. Sabe o que mais tem dentro dessa arca? Diga comigo. Maná. Esse maná simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. O maná é a provisão para o povo no deserto. E a nossa provisão não é o dinheiro, não são os bens. A nossa provisão é Jesus. Nós dependemos de Jesus. A gente pode comprar remédio, o que for, mas se Jesus não curar, a gente está morto. A nossa provisão é Ele. Então, naquele dia, o que tem dentro da arca? Tem a lei, as tábuas da lei com os ensinamentos, com a palavra liberada direto de Deus. Tem o maná, que é a provisão, que é o próprio Jesus Cristo, que é a nossa provisão. E tem a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão florescer simboliza os frutos do Espírito. Equilíbrio, domínio próprio, amor. Está entendendo? Você entende por que a casa dele foi abençoada? Porque tem tudo isso dentro da arca. A gente vai explicar isso melhor em outra mensagem, o que simboliza exatamente cada um. Mas eu quero dizer para você que tudo que era estéril na casa de Obed-edom, em 3 meses passou a florescer e produzir. Se você tem a presença de Deus na sua vida, o Senhor mandou eu dizer aqui, liberar uma palavra profética aqui. Se eu fosse você, levantava as 2 mãos, que uma é pouca. O Senhor está dizendo só para quem tem a presença dEle na sua vida, na sua casa. Assim diz o Senhor, eu vou acelerar 20 anos em 3 na sua vida. E não são 3 anos, não são 3 meses. Assim diz o Senhor, eu vou, é só para quem tem a presença, não é para qualquer um não. É só para quem tem temor, reverência. É só para quem voltar às práticas antigas. Pode voltar às práticas antigas, volta a ter santidade. Conserta a sua vida com Deus hoje, porque assim diz o Senhor, se houver conserto, se receber a minha presença na sua vida de verdade, se honrar e valorizar a minha presença com temor e com tremor, eu vou acelerar 20 anos da sua vida. Eu vou acelerar em 3 meses. O que você não conseguiu em 20 anos, você vai conseguir em 3 meses. O que não funcionou em 20 anos, vai funcionar em 3 meses. O que não fluiu em 20 anos, vai fluir em 3 meses. Só quem recebe, só quem recebe. Adore ao Senhor, enche esse ambiente de glória. Enche esse ambiente de glória. Vamos terminar com Romanos capítulo 10, versículo 9, por favor. Quem está entendendo, diga amém. Termino agora. Romanos 10, 9, por favor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Então, peraí. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, a boca está do lado de dentro ou de fora do corpo? Do lado de? A boca está do lado de? Só quem não está dormindo, a boca está do lado de? E o coração, está do lado de dentro ou de fora? O coração está do lado de? A boca está do lado de? E o coração está do lado de? É isso que está dizendo.
Você tem que confessar por fora o que você crê por dentro. Você tem que crer por dentro o que você confessar por fora. O nome disso é integridade, sinceridade, inteireza de caráter. Se você fizer isso, você será salvo. Se você receber Jesus de verdade, se você aceitar a presença de Deus na sua vida e parar de ficar parado porque decepciona com o homem, decepciona com Deus, decepciona com você mesmo. Se você quiser fazer tudo do seu jeito, as coisas não vão funcionar. As coisas não vão fluir. Vai ter morte espiritual, vai ter morte financeira, vai ter morte emocional, vai ter morte sentimental, psicológica, vai ter. Porque o Zá quer fazer do jeito dele, do jeito que a gente quer fazer do nosso jeito. Coloque, por favor, o versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Por que, pastor, aqui? Eu já venho na igreja, sei lá. Por que tem que ir lá na frente aceitar Jesus? Por causa disso aqui. Porque você tem que confessar que você quer. Não é ficar aí no seu cantinho e receber uma oração. Amém, Jesus, recebo, glória, agora eu estou com Jesus. Não é assim, não. Você tem que confessar, você tem que vir aqui na frente, falar, eu te aceito, Senhor Jesus. Eu quero o Senhor, eu tenho que confessar com a minha boca. Não é porque minha mãe é crente que eu sou crente, não é porque minha mãe é salva que eu sou salvo. Não é assim que funciona, não. A gente não pode ser crente por conveniência. A gente tem que ser salvo por convicção. A gente não pode ser crente por conveniência. A gente tem que ser salvo por convicção. Você tem convicção da sua salvação? A arca de Deus está na sua casa? Será que a arca de Deus fica onde na sua casa? Em cima da TV Globo? Em cima da televisão lá? Do ladinho do computador? Nos seus messengers da vida? Nos seus stories? Onde será que fica a presença de Deus na sua história? Junto, dentro do... Não, pastor, está dentro do meu coração. É? Do ladinho daquele ranço que você tem do seu irmão? Onde que fica a presença de Deus na sua história? Do ladinho daquela fofoquinha santa que se adora? Onde que fica a presença de Deus na vida da gente? Do lado do falatório, da murmuração, da reclamação? E se eu te falar que a presença de Deus não habita onde essas coisas habitam? Então, nessa manhã, nós precisamos fazer uma limpeza geral. Fala para o seu irmão, hoje é dia de faxina. Está na hora de limpar algumas coisas aí, irmão.